Olá, querido, querida, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com a tua casa, com a tua família. Vamos começar mais uma aula do nosso curso gratuito de Teologia. Vamos estudar hoje o nível Master, a disciplina é Novo Testamento, Epístolas Paulinas. E nós vamos estudar hoje a aula 54, as grandes epístolas, que é a carta aos Romanos, as duas cartas aos Coríntios e a carta aos Gálatas. Então vamos lá. O versículo inicial está aqui em 1 Coríntios 2, 14 e 15, que diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Olha só, então, o homem espiritual é aquele que é governado, guiado, dirigido pelo Espírito Santo. Lembrando que a Escritura deixa claro que no momento em que nós cremos, recebemos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem habitar em nós. Agora, o Espírito Santo habitar em nós e Ele governar as nossas ações e atitudes são outros 500. Romanos, como já vamos estudar, 8,14 diz: quem é guiado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, esse é filho de Deus. Então, quando nós deixamos o Espírito Santo governar as nossas ações, atitudes, de fato, somos pessoas espirituais. De fato, somos pessoas espirituais, não vivemos uma vida de aparência, mas a convivência com o Espírito Santo é real, a palavra é regra em nossa vida, tá? Então, muito bem, vamos lá. As grandes epístolas são assim chamadas porque são aquelas que trazem o maior número de ensino aplicado à igreja, a igreja de Cristo, a igreja do Senhor. Aquilo que o Espírito Santo moveu Paulo a escrever nessas cartas serve para a igreja de maneira geral, a igreja de todos os tempos, a igreja de hoje, a igreja de Cristo espalhada na face da terra. Todas as instruções, os ensinamentos servem para a igreja de maneira geral. Então, muito bem, a primeira carta que nós vamos tratar é a respeito da carta à igreja de Roma. Não, pelo contexto histórico, não foi Paulo que pregou essa igreja, que fundou, melhor dizendo, essa igreja, Foram alguns outros irmãos, Priscila e Áquila foram para lá, e ele termina, Romanos 16, saudando a vários irmãos que estavam lá em Roma, Mas ele começa a carta depois das saudações, já dizendo logo de cara que não se envergonha do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Roma, na época bíblica, minha gente, era a maior cidade do mundo. Dizem historiadores que Roma, 2000 anos atrás, já tinha 1 milhão de habitantes, era uma cidade gigantesca, era o centro, o comando, o governo do Império Romano, ficava em Roma, por isso o nome Império Romano, era de Roma que todas as ordens eram dadas a todo o Império. Roma governava praticamente todo o mundo antigo. E é interessante que nós vemos várias referências a Roma, em todo o Novo Testamento, o imperador, as estradas, o idioma, centuriões, enfim, nós vemos tudo isso no contexto do Novo Testamento várias vezes, não só nos evangelhos, mas também nas cartas. Então, Roma vai ter uma importância fundamental em todo o contexto do Novo Testamento. E é interessante, quem funda o Império Romano é Júlio César, um homem que era extremamente habilidoso, um líder carismático, e depois dele vem um outro sucessor que se chama Otávio. E esse Otávio muda o seu nome para Augusto, Ele usa o título de César em homenagem ao fundador do Império, que era Júlio César, e ele muda também o nome dele para Augusto. Então ele se autodenomina, não pelo nome de nascimento, Otávio, mas de César Augusto. E Augusto significa venerável. Ele, o César Augusto, ele se autoproclamava Deus, o Filho de Deus. Então, ele mesmo fazia com que todos os chamassem de filhos dei, filho de Deus. É o Império Romano que vai cunhar as moedas, e cunhar com o rosto do imperador para que o dinheiro fosse distribuído e utilizado em todo o império, e todo o império soubesse quem era o imperador que devia ser adorado por eles. Muito bem. Mas vamos aqui à carta propriamente dito, Vamos passar essa etapa de
contexto histórico. Paulo inicia então já falando do Evangelho, que é o poder de Deus para transformar. E ele já termina o capítulo 1, do meio para o fim, ele já vai falando da questão da depravação humana, da imoralidade, do pecado. A primeira sessão, os primeiros capítulos, ele dedica justamente isso. O capítulo 1, final do capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3, ele fala muito sobre a questão do pecado. E no capítulo 3 ele já aplica de maneira clara o que pode fazer o homem sair do pecado e andar com Deus, que é a fé. É ser justificado gratuitamente pela fé em Cristo Jesus. Isso ele explana no capítulo de número 3. No capítulo de número 4, ele ratifica isso, dizendo de maneira clara que é a justificação pela fé que Deus executa, porque Deus fez isso inclusive com Abraão. Abraão vivia antes na idolatria, não é como diz lá Josué 24:2, mas ele creu. Não é? E Paulo diz isso, que nós somos justificados pela fé. Então diz lá que Gênesis 15:6, e creu Abraão, isso lhe foi imputado por justiça. Então é a justiça que vem de Deus mediante a fé. No capítulo 5 ele explica, não é? Que o pecado entrou no mundo por um homem, a morte passou a todos, por isso todos pecaram, mas por um ato de justiça de Jesus Cristo, a vida entrou no mundo, não é? A graça entrou no mundo. E ele conclui o capítulo 5 deixando claro, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E essa graça vem mediante a fé. Quando nós cremos no Senhor, e fé, minha gente, é convicção, fé é certeza, não é? Fé é certeza, e sem fé, como diz aos Hebreus, depois vamos estudar aos Hebreus, mas lá está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus, não é? E é interessante que Paulo diz aqui em Romanos 4 que Abraão não vacilou na fé, mas se fortaleceu dando glória a Deus. Aqui no capítulo 6 ele fala da nova vida, que é estar com Cristo, não é? O batismo nas águas. No capítulo 7 ele trata ainda da questão do pecado e dele mesmo, né? Fazer o mal que não quer, não é? Ele vai dizer: o bem que quero não faço, mas o mal que não quero esse faço. Romanos 7,14, ele diz isso: o pecado que habita em mim, mas dou graças a Deus por Jesus Cristo, que me livra do pecado. E ele começa o capítulo 8 já deixando claro, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, nenhuma condenação. Aqueles, não é, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Conta a história. E a carta aos Romanos vai ser algo fundamental, não é? Aos Romanos, aos Gálatas, fundamental, um dos ícones fundamentais que moveram os reformadores. E conta a história que certa feita o diabo entrou num sonho de Lutero e começou a apontar e acusar Lutero e descrever os pecados de Lutero. E Lutero vai ouvindo o que Satanás dizia, e depois de ouvir tudo, Lutero diz: sobre tudo isso escreva, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Eu já estou em Cristo, não tem condenação para mim não. O sangue de Jesus já me lavou, já me remiu. Então, quando eu tenho essa fé, essa certeza, essa convicção que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, eu não aceito mais as acusações do diabo. E, aliás, né, diabo quer dizer acusador, ele trabalha acusando, apontando. Então, querido, querida, creia na palavra, tome posse daquilo que ela diz, seja justificado pela fé em Cristo Jesus. E aqui no capítulo 8, ele fala da nova vida que tem que ser em espírito, não andando na carne, mas em espírito, agradando a Deus, fazendo a vontade de Deus, a vontade do Senhor. E nós temos que andar em espírito. Quem anda na carne não consegue agradar a Deus, quem anda em espírito, sim. E aí ele deixa muito claro aqui no versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Não é só dizer eu entreguei a vida para Jesus, não é eu batizei, não, tem que ser guiado pelo Espírito Santo, tem que buscar a plenitude do Espírito Santo, o revestimento, o preenchimento completo do Espírito Santo nas atitudes, não é, na fala, em tudo, em todas as coisas, amados. Então, ele deixa claro aqui no capítulo 8 e ele continua discorrendo. Então, vários
vários assuntos que hoje para nós, né, que nos traz entendimento, estão aqui revelados nessas cartas. E além da carta aos Romanos, eu vou adiantar, porque senão a gente vai demandar muito tempo, né? Seria necessário um estudo um tanto quanto mais aprofundado, mas como a gente tem que falar hoje da carta aos Romanos, das duas aos Coríntios e de Gálatas, eu vou ficando por aqui na carta aos Romanos, né? Porque o conteúdo é muito extenso, mas deixa eu só ler aqui o capítulo 15, versículo de número 4, né? Um texto que é maravilhoso. Ele aborda os dons espirituais no capítulo 12, ele aborda o amor que tem que ser verdadeiro, a submissão à autoridade no capítulo 13, a tolerância para com os fracos na fé no capítulo 14. No capítulo 15, no versículo 4, diz assim: porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, tudo que foi escrito, minha gente, foi para nos ensinar, foi para nos instruir, né? Tudo que está aqui foi para nos ensinar e nos instruir. Então, nós temos que conhecer essa palavra e viver conforme ela ensina, conhecer as cartas, né? Meditar nelas, nos ocupar, porque elas trazem, de fato, aplicações para o dia a dia, aplicações práticas, como nós devemos nos comportar e lidar com as situações da vida, tá? Muito bem, depois da carta aos Romanos, nós vamos aqui para a carta aos Coríntios, tá? A cidade de Corinto ficava na Grécia, e Corinto era uma das maiores cidades gregas na época, né? Mas deixa eu te dar uma informação aqui histórica, porque é muito importante e afeta diretamente em problemas que Paulo vai lidar e vai trazer aqui na carta. Corinto, a Grécia de maneira geral, era o berço, né, do panteão grego, ou seja, de Zeus, Afrodite, Ares, Monte Olimpo. Então os gregos, né, eles se achavam os mais sábios, os mais belos, né? É na Grécia que surge um camarada chamado Narciso, que ele olha o reflexo dele na água e ele se acha o homem mais bonito do mundo, o chamado narcisismo. Então os gregos se achavam os melhores do mundo. Muito bem, havia lá o culto a vários deuses, eles eram politeístas, muito bem. E existiam também as chamadas prostitutas cultuais. Que prostitutas eram essas? Eram as mulheres que no culto a esses deuses que criam, mantinham relações sexuais como ato de culto, como ato de adoração a esses deuses. E faziam isso nos montes. E depois desciam lá do monte e iam para a cidade. A cidade de Corinto era uma cidade portuária, era uma cidade que tinha gente de tudo que era lugar do mundo. Então essas prostitutas cultuais desciam dos montes e iam lá para a cidade para ter relações sexuais agora com os homens da cidade, para que a cidade toda ficasse em promiscuidade, no pecado sexual. O Satanás governava, né, absoluto, a rodo. Mas muito bem, o apóstolo Paulo vai lá e prega o evangelho. A turma se converte, só que pelo contexto aqui das duas cartas, a igreja tinha diversos problemas, diversos, porque ele começa já o capítulo 1 já falando das dissensões. O capítulo 2 ele já começa dizendo de maneira clara, olha, eu não fui pregar aí para vocês com oratória, retórica, nem persuasão. Eu levei para vocês o evangelho de Jesus, não apoiado em sabedoria de homens, mas no poder de Deus, porque na Grécia, minha gente, surgiu a oratória, que é falar em público, a retórica, que é a arte da argumentação, e os gregos foram além, desenvolveram a persuasão, que é a arte de você convencer os outros daquilo que é a sua ideia, colocando dentro da mente da pessoa que a ideia dela é dela na verdade. Trocando em miúdos, é você manipular alguém. Os gregos faziam isso muito bem. Não é? E Paulo deixa claro, eu não fui aí para fazer isso com vocês, eu fui para vocês levar o evangelho, o poder de Deus, a palavra de Deus, para que a fé de vocês não se apoie na sabedoria de homens. E aí ele deixa clara a diferença, não é, daquele que tem o Espírito de Deus, não é, daquele que é espiritual, isso ainda no capítulo 2 da primeira carta, daquele que é o homem natural e não compreende as coisas de Deus, e daquele que vive debaixo da influência, não é, do mundo, não é, do espírito do mundo, que é o diabo. E ele termina o capítulo 2 dizendo, vocês têm
a mente de Cristo. O capítulo 3, ele já começa falando das dissensões na igreja, das divisões. Havia partido, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Jesus, né? Eles se partidarizavam, eles não compreendiam que a igreja é de Cristo, eles não compreendiam isso. O estilo de ensino de Paulo, a pregação, era assim mais manso, né? Mais suave. Já o Apolo, por ser grego, ele era mais enérgico na pregação e falava e tal, e não sei o quê. Você conhece gente que prega assim, pá, 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 e fala alto. No nosso tempo, eu brinco aí, os Apolos da vida, aqueles que pegam o microfone, já muda a voz assim, já fala aquela voz toda, né? Enfim, querido, cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu jeito, não é? Mas a gente tem que ter maturidade para entender o que Paulo explica aqui. Um plantou, o outro regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Não é ficar com dissensão, eu gosto mais do fulano, do pastor A, do pastor B. Então nós temos que ter maturidade, entendimento, como Paulo explica aqui no capítulo 3 da primeira carta, que um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus, a obra é dele, o reino é dele. Não é? Deus usa cada um de um jeito, Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, como Ele quer. Nós temos que ter entendimento, como eu já disse em outras oportunidades, eu tenho que ter a compreensão. Eu sou ovelha do rebanho de Jesus, Ele é o pastor dos pastores. Eu tenho que fazer parte de uma denominação que faz parte da igreja dele. E Ele vai usar aqui um homem, não é? Ele vai delegar um homem como pastor, como anjo da igreja, para cuidar de mim. Mas a minha fé tem que estar alicerçada no Senhor e na palavra dele. E não me partidarizar, eu gosto mais do fulano, do ciclano, não ficar nessa dissensão, nessa discórdia, tá? Muito bem. No capítulo 4, ele fala, né, dos ministros, dos dispenseiros, né, daqueles que fazem a obra de Deus. No capítulo 5, ele já aborda problemas graves, não é? Um problema gravíssimo, que era o caso de um homem que tinha um caso de adultério com a própria madrasta, né? E esse caso a igreja via, sabia e ninguém fez nada. Ninguém fez nada. Aí Paulo diz, não, minha gente, separa esse camarada, já falou com ele não se arrependeu, ele não quer mudar de comportamento, então tira ele, né? Tira ele. Jesus ensinou que se alguém está em pecado, fala com ele. Não quer ouvir? Chama a testemunha. Não quer ouvir? Leva para a igreja. Não quer ouvir? Considera um gentil, não é? Ou seja, não faz parte mais da igreja do Senhor. É óbvio que isso com muito zelo, com cuidado, com amor, não é? Sempre visando e buscando o arrependimento. O arrependimento. Agora, se a pessoa deliberadamente não quer se arrepender, não quer mudar de comportamento, ela não quer fazer parte da igreja de Cristo. E aí no capítulo 6, ele começa, não é, dizendo, aliás, no capítulo 5 ele ainda deixa claro, tome cuidado com aqueles que se dizem irmãos, mas são avarentos, roubadores, promíscuos. Com esses aí, se afasta deles. Aí o capítulo 6, ele começa falando a respeito dos litígios, né, das brigas judiciais. A igreja era um brigando com o outro na justiça. Fala, minha gente, não tem um sábio aí, não tem ninguém que tem entendimento para resolver isso. Vocês não sabem, não é, aquilo que agrada a Deus, vocês não sabem a relevância que nós temos espiritualmente, eles não compreendiam ainda, eles não tinham entendimento, amadurecimento, não é? Ainda no capítulo 6 ele vai deixar claro, todas as coisas são lícitas, mas tem coisa que não convém, eu tenho que ter sabedoria para saber aplicar as coisas. Tem coisa que eu posso fazer, mas não devo, né? É uma noção de ética, não é? Eu tenho que avaliar 3 coisas, posso, quero e devo. Tem coisa que eu posso, mas não quero. Tem coisa que eu quero, mas não devo. Tem coisa que eu devo, mas não posso. Então eu tenho que avaliar essas 3 coisas para eu poder agir com ética. Então nós temos que ter em mente, o homem de Deus, a mulher de Deus, a palavra de Deus é regra. Nós temos que obedecer e agradar a Deus. Isso assim é que tem que ser guiado. E aí esses 3 pilares da ética, eu tenho que avaliar à luz da palavra de Deus e não à luz da minha vontade, porque a minha vontade naturalmente é inclinada ao pecado. Eu quero às vezes cometer o pecado, então eu quero, mas não devo. Quando eu vivo debaixo da vontade de Deus, guiado pelo Espírito Santo, eu mato a minha vontade através da atuação do Espírito Santo, da palavra que me santifica, da oração que me fortalece. Deu para entender? Então tem coisa que eu quero, mas eu não devo fazer. Então eu tenho que fazer aquilo que agrada a Deus. Tem que haver em mim essa disposição. E ele começa falando, por exemplo, no capítulo 7, ele fala de questões a respeito do casamento, né, de coisas sacrificadas aos ídolos,
No capítulo 10 ele fala a respeito disso também. No capítulo 11, né, ele vai tratar de assuntos importantes, como as mulheres devem se portar na igreja. Fala a respeito da ceia. Pensa num lugar que havia discórdia sobre a ceia, minha gente. Cada um levava o seu pão, levavam sua garrafa de vinho, comia um pão, enchia a barriga, se embriagava, tratava a ceia sem santidade, sem temor, como algo profano. Aí ele vai explicar aqui, né, no capítulo 11, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, e vai explicando como deve ser celebrada a ceia. Ele vai dizer, ó, tem gente aí que está dormindo, que está morrendo na fé. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes, muitos que dormem. Não discerne o santo do profano, não discerne. Minha gente, a gente tem que ter esse discernimento. O que é santo, tem que ser tratado com zelo, com temor, com dedicação, com amor, com carinho. Não é? E aquilo que é profano a gente não tem que se dedicar não, mas eles não discerniam o santo do profano. Havia briga na igreja de Corinto a respeito de dom. Quem tinha mais dom, eles brigavam a respeito de dom, eles queriam tomar a frente uns dos outros. Do capítulo 12 da primeira carta até o 14, o assunto é dom. Ele explica, aqui vai trazer a lista mais completa dos dons espirituais, não é? Como devem ser aplicados. Não é? Ele traz uma analogia clara entre um corpo humano e a igreja. Todos são importantes do mesmo jeito, os dons têm que ser usados, os dons são ferramentas espirituais, têm que ser usados com sabedoria. Aí no capítulo 13, ele estava falando ainda de dom, mas ele introduz um assunto, eu vou falar para vocês de algo mais excelente. Porque não adianta ter dom, não adianta ter tudo isso, se não tem amor, não vale nada. O amor é a força motriz, minha gente, é a força maior. Não é? O amor de Deus em nossos corações, não é? Tem que ser, tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que checar o meu coração. Eu estou fazendo com amor, eu estou fazendo para Deus ver, ou eu estou fazendo para o homem ver, ou eu estou fazendo para satisfazer o meu ego, não é? Para satisfazer a minha vontade, para encher o peito que nem um pombo e querer ser melhor do que os outros. Porque era isso que a igreja de Corinto fazia, um queria ser melhor que o outro, não é? Um dizia, eu tenho revelação, outro, eu tenho sabedoria, eu tenho não sei o quê, eu curo, eu opero maravilha. Opa, peraí, minha gente, calma, não é assim não. Qualquer coisa, você tem que ter amor e compreender esse amor e compreender essa virtude. Né? Aí no capítulo 14, ele vai explicando, e aí trata especificamente, fala do dom de línguas aqui no capítulo 14, e ele termina o capítulo 14 deixando claro que tem que ter ordem no culto. No culto, a pessoa mais importante é Deus. É Jesus, é o Espírito Santo. Não é eu que tenho que me aparecer, me destacar, não. É o Espírito Santo, é o Senhor. É Ele que tem que estar no lugar de honra. Né? Então ele vai dizer, faça-se tudo com decência e ordem. Aqui no capítulo 15, ele vai abordar a questão da ressurreição dos mortos. Por que ele vai falar de todos esses assuntos? Porque a igreja estava sendo atacada de diversas maneiras, não é? De um lado, pela promiscuidade do pecado, por outro lado, as discórdias, por outro lado, o gnosticismo, as heresias. Então, o diabo atacava de todos os lados. Aí ele vai abordar vários assuntos, como deve ser tratado, como deve ser feito. Né? Então, ele trata da ressurreição, ele trata da transformação que acontecerá na glorificação, não é? No capítulo 16 ele fala de contribuições, aí ele termina essa carta e começa a segunda, e a segunda carta, minha gente, é quando ele mais fala dele mesmo, a mais autobiográfica. E ele não fala isso no sentido de querer ser maior do que ninguém, não, o intuito não é esse. O intuito é defender o seu apostolado, o intuito é deixar claro para a igreja, peraí, vocês estão acreditando em falsos apóstolos, vocês estão acreditando em falsos cristos, em falsos ensinos. Não é? Ele defende a autoridade apostólica dele. Ele vai dizer lá na frente, não é? Aqui na frente, na segunda carta, que tem Satanás se transfigura em anjo de luz, os seus ministros em ministros de justiça, e o povo estava acreditando, isso é perigoso. Né? Aqui, na segunda carta, ele demonstra, onde ele mais demonstra o amor, o carinho, o zelo que ele tem por aquela igreja. É mais demonstrado em todas as cartas, essa aqui é a que ele mais demonstra o zelo, o cuidado. É essa carta aqui, lá no capítulo 11, que ele vai demonstrar, minha gente, os sofrimentos que alguém pode passar pelo Evangelho. Ele traz uma lista aqui, ó, no capítulo 11, segundo aos Coríntios 11, do versículo 24 em diante, uma lista de coisas que ele sofreu, que ele passou por conta do Evangelho, sofrimentos
por causa do Evangelho. Ele traz uma lista completa, e aí ele defende a autoridade apostólica, ele defende, né, tudo aquilo que ele já passou pelo Evangelho. Ele deixa claro, eu tenho autoridade para pregar, para ensinar. Né? Ele fala aqui no capítulo 10, por exemplo, das armas da nossa milícia, que são poderosas em Deus. No capítulo 8, ele já tratou da voluntariedade de ofertas, porque embora a igreja de Corinto financeiramente fosse uma igreja rica, né, o povo era rico, tinha muito dinheiro, mas não tinham voluntariedade, não tinham generosidade. Aí ele fala da questão da igreja da Macedônia, a igreja, por exemplo, a que ele faz alusão é a igreja de Filipos. A igreja de Filipos era uma igreja financeiramente muito mais pobre, mas eles tinham generosidade, voluntariedade. Então, ele vai abordando aqui todas essas questões aqui no capítulo de número 11 até o capítulo 11. No capítulo 12 ele fala de quando ele tem uma revelação tremenda, ele é arrebatado ao terceiro céu, segundo aos Coríntios 12, né? E aí ele deixa claro que Deus lhe coloca um espinho na carne, Deus permite um espinho na carne, para ele não se gloriar pela grandeza das revelações, para ele não se exaltar, não é? Para ele não se exaltar diante das revelações que ele recebeu. Aí no capítulo 13, não é? Nós temos aqui aquilo que nós utilizamos até hoje, você que me assiste aí, praticamente todas as congregações, que é a chamada bênção apostólica. Ele termina aqui, segundo aos Coríntios 13, com a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. A chamada bênção apostólica. Ele encerra assim. Muito bem, vamos aqui correr a largas passadas para a aula não ficar muito extensa, tá? A próxima carta aqui, minha gente, é a carta à Igreja da Galácia. A Igreja da Galácia, eles receberam a palavra, o Espírito Santo, se converteram, estava indo muito bem. Só que, muito rápido, eles passam do Evangelho de Jesus para o liberalismo, para o legalismo, né? Eles saem do Evangelho. Ele já começa dizendo aqui no capítulo 1, ainda que eu mesmo, ou um anjo do céu, vos anuncie outro Evangelho, além desse que eu já preguei, seja anátema, considere maldito, não dê crédito, porque o povo estava sendo assolado de um lado pelo legalismo dos judeus, que diziam, se você quer crê em Cristo, para ser salvo tem que ser circuncidado. E aí ele bate firme, a circuncisão é no coração. A circuncisão é no coração, não é o legalismo da lei de Moisés. Por outro lado, ele enfrenta a questão também do liberalismo, que podia fazer tudo. Isso é perigoso, amados, isso é perigosíssimo. E aí no capítulo 13 vai dizer, vocês são tão insensatos que vocês começam pelo Espírito e vocês vão terminar pela carne. Como é que vocês se deixam corromper desse jeito? E amados, infelizmente, muita gente hoje está vivendo o que a Igreja da Galácia viveu. A pessoa não tem raiz, não está arraigado, não é? Arraigado quer dizer plantado com raiz profunda, não tem raiz, qualquer coisinha desiste, desanima, não é? Qualquer coisa atira da presença de Deus. Não, querida, a gente tem que estar plantado com raiz profunda, tem que ter uma fé sólida, tem que se debruçar sobre a palavra e conhecer, e buscar conhecimento, sabedoria, relacionamento com Deus, vida de oração, de santidade, batalhar pela fé. Nós vivemos dias difíceis, a situação não é fácil não. Aí ele vai no capítulo 3 falando que Jesus já nos justificou, que ele morreu no madeiro por nós. No capítulo 4 ele deixa claro que o Evangelho nos isenta da lei, que a lei conduziu até Cristo. Não é? O capítulo 4 ele começa assim, a lei conduziu até Cristo. Nós éramos meninos, mas agora chegamos ao crescimento, nós somos conduzidos até o Senhor Jesus. E ainda no capítulo 4 ele faz uma alegoria, né, entre o filho da promessa da Sara e o filho que foi gerado da Agar. Então nós temos que ser filhos da promessa. O capítulo 5 ele vai falar a lista mais completa de todo o Novo Testamento, mais completa de obras da carne, não é? Que está aqui em Gálatas 5, 19 ao 21. Aqui também em Gálatas que ele traz o fruto do Espírito, né? As 9 características aqui em Gálatas 5, versículo 22. E ele termina aqui o capítulo de número 6, não é, exortando, orientando os cristãos a andarem conforme a palavra de Deus, a andarem conforme a vontade de Deus. E assim, amados, nós temos que fazer. Nós temos que andar conforme a vontade e a palavra de Deus. Gálatas 6:9, ele diz assim, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos
desfalecido. Então, não podemos desfalecer na fé, temos é que perseverar firmes na presença do Senhor. Então, faça um propósito com Deus e você lê. Se já leu, leia novamente. Tem muita gente que pensa que leu a Bíblia uma vez na vida e já está bom. Não é essa a ideia de Deus. Deus quer que meditemos nessa palavra dia e noite. Então, leia de novo a carta aos Romanos, leia de novo as 2 aos Coríntios, leia de novo aqui aos Gálatas, mas não só ler no sentido literal de ler, meditando, entendendo, compreendendo, tá? Se você gostou dessa aula, eu vou ficando por aqui, porque senão vai alongar demais o vídeo. Se você gostou, deixa aí o teu joinha, o teu like, se inscreva aí no canal se não é inscrito, ative o sininho das notificações para receber as próximas aulas. E você também é convidado a se tornar um pregador do telhado, contribua com essa obra, seja um pregador do telhado. Está aqui aparecendo as contas aqui da Paz e Vida, faça o seu depósito, a sua transferência, depois envie o recibo, o depósito aqui para esse número do WhatsApp, que eu vou enviar para você os e-books do pastor João Ribe Palharim, que vão abençoar a tua vida, tá? Deus te abençoe e viva o Senhor Jesus.